vamos lá, já começamos com polêmica, já vamos colocar o lance da polêmica ali, que é a bola no braço ali, a Brena chuta da Dani Arias ali. A gente já começa a discutir se realmente foi pênalti, se foi bola no braço. Se a gente nunca sabe, eu acho que essa regra é um pouco abstrata. Se é bola na mão, se é mão na bola, Lu. O que você achou? Mas mudou a trajetória ali, atrapalhou. E ali naquele momento, só para ressaltar quem tá em casa, o Corinthians ainda não tinha marcado. Não, foi um jogo, foi um lance que poderia decidir a partida, né? Porque foi um lance que, né, ainda estava 0-0 ali, tudo poderia acontecer. Ó, para mim foi pênalti, para mim foi um pênalti claro, porque sim, a regra vai mudando, na verdade a interpretação da regra vai mudando dia a dia, né? Se teve intenção, se não teve. Na minha visão, de fato ela não teve intenção, mas é um braço aberto, muda a trajetória da bola, como você bem colocou, e para mim sim, foi pênalti. Aliás, um pênalti claro que a árbitra analisou, mas mesmo assim tomou uma decisão diferente do que as imagens estavam mostrando. Não sei a opinião de vocês, mas para mim foi pênalti. A árbitra, inclusive, Ju, a gente ficou naquela expectativa se ela ia chamar o VAR, e nem o VAR ali foi acionado para a situação. O que ia acontecer? Você achou pênalti ou não achou, Ju? Estou com vocês. Pênalti, claro. Mudou, né? Como a gente vê na imagem, a trajetória da bola e pega assim no braço. E a gente vê, né, que eu fiquei esperando até ela chamar o VAR e não chamou. Né? Então ela decidiu o lance, né? Tava em cima dela o lance, primeiramente é da árbitra, a gente tá revendo o lance, mas se tem o VAR, você tem que acioná-lo. E ela não acionou, e isso acabou prejudicando sim a equipe alviverde. A E o Edna foi muito braço bem clara, Lu. aberto, né? Não é um braço que está rente ao corpo, né? Que está junto ao corpo. O braço está aberto, mudando a trajetória, entra na frente da bola. Para mim não tinha nem muita discussão. E para você, Yara? Eu achei pênalti, mas eu acho que a questão é muito que a Edna deixou claro aqui, que apesar de ter o VAR, quem comanda a partida é o primeiro árbitro. Ela que decide se ela vai chamar o VAR ou não. Então, acho que naquele momento ela chamou a responsabilidade. Eu acho muito interpretativo. E eu acho que a gente tem que criar, apesar da interpretação, algo que seja uma regra mais clara para que a gente possa aplicar em todos os jogos. Ah, mas não houve a intenção? Ali dá para ver que não houve a intenção. Se a gente for por esse critério, a gente não dá pênalti. Mas se a gente vê o critério em que a bola realmente muda de trajetória, é um pênalti claro. E ali mudaria completamente, porque o Palmeiras ele sai aos 36, 37, né? Em uma outra cobrança, né? Que seria ali uma outra penalidade em que a Amanda Gutierrez faz, e fica com esse 1-0 até os 38 do segundo tempo. Talvez um 2-0 seria uma história completamente diferente. Falando um pouquinho do jogo. Corinthians ele começa tendo uma oportunidade ali já com a Milene no início, né? Que a gente acaba tendo aquele gol anulado. E a gente tem um Corinthians que é inicialmente superior, mas um Palmeiras também que vai para cima, que tem oportunidades também, tanto que a gente tem esse pênalti aí, que é polêmico, temos a cobrança de pênalti, e um segundo tempo que depois são feitas algumas substituições, né, de ambos os lados ali. Como que você analisa os treinadores, Lu, quando a gente fala em saber ficar com esse mental de, no final, porque o Corinthians faz 3 gols ali em 10, 15 minutos. Foi um Corinthians que começou dominando a partida, com volume de jogo, com posse de bola, pressionando muito a saída de bola do Palmeiras. Esse para mim foi um ponto bem importante ali dos minutos iniciais do jogo. Então pressionava a saída de bola, recuperava a bola rápido e é um time muito objetivo, muito vertical, então já saía no campo de ataque, por isso acabou criando muitas chances no início. Teve a Milene que acertou a trave, a Milene chegou inclusive a fazer um golaço de letra em que ela estava impedida, então esse tento foi anulado, mas ela chegou a abrir o Ia ser um marcador. golaço, hein? Ia ser um Golaço! golaço. Foi, né? Pena que não valeu, mas golaço, golaço. A Natasha teve A trabalho, então o pintura. Corinthians teve oportunidades no início do jogo, mas faltou ali, tirando essa finalização que de fato foi linda, faltou acertar um pouquinho ali o último passe, a finalização para conseguir abrir o placar. Mas aí o Palmeiras consegue equilibrar a partida. O Palmeiras consegue equilibrar a marcação, consegue tirar esse ímpeto do Corinthians, né, de ficar tão em cima e cresce no jogo. Aí tem o pênalti, o pênalti que valeu, né, que a Amanda Gutierrez converteu, que foi da falta da Nicole na Juliette, que também não tem muita dúvida, foi claro, ela derruba ali a Juliette. Amanda Gutierrez, oportunista, artilheira não é à toa,
faz o gol. E aí o Palmeiras consegue manter essa vantagem, mas o time sente um pouco, até porque teve muito acréscimo no primeiro tempo, tava calor, eu achei que o time sentiu um pouco fisicamente, e aí chega no segundo tempo, o Corinthians vai com tudo, o Corinthians vai com aquele ímpeto que o Corinthians tem, apesar de não ser uma temporada brilhante, um primor de temporada, ainda é o Corinthians, né, que sabe pressionar, ter esse volume, que vai para cima, e foi o que fez, foi com tudo, e aí conseguiu o empate, né, já no fim do jogo. A Carol Nogueira vira aos 46 e aí a Duda Sampaio faz aos 49. Depois que empata, já é outro espírito, né? O Palmeiras já caiu e aí o Corinthians já está muito mais confiante, muito mais fortalecido, vai com tudo e consegue essa virada que é histórica e que agora determina muito o que vai acontecer no segundo jogo. A gente tem que ver como que o Palmeiras vai reagir animicamente, né? Porque é um baque muito grande depois de ficar tanto tempo em vantagem diante do Corinthians e acabar perdendo. Então, a gente tem que ver como é que o Palmeiras vai reagir a essa derrota. Lembrando que esse jogo foi fora, né? Mas a gente teve o Palmeiras como mandante. E o Corinthians é o mandante do segundo jogo no Canindé, partida que acontece no próximo domingo. Então, além disso, tem a torcida do Corinthians ainda, que a gente sabe que é pesada para o Palmeiras tirar. Mas, pelo post das meninas que eu pude acompanhar ali nas redes sociais, tá todo mundo ainda querendo, pensando, ó, ainda existe uma possibilidade, porque a gente sabe que futebol é futebol e que coisas mágicas acontecem. E eu vou aproveitar para dizer que temos uma pessoa que liderou isso, que foi Vicky Albuquerque, como gosta de jogo grande, como gosta de decidir, como gosta de clássico, é a maior artilheira da história do Corinthians, com 104 gols. E ela falou aqui no final do jogo, e inclusive as meninas interromperam a entrevista ali no final. Já vou pedir para rodar, para a gente trazer a emoção, porque ela faz o primeiro gol do Corinthians, ali aos 38 minutos, e aí na sequência, como você disse, tem a Carol e tem a Duda Sampaio para fechar ali a tampa do caixão. Então, Vicky Albuquerque, a gente abre passagem para você aqui no Joga Junto, vem falar pra gente. Bom, a gente está muito feliz, né, com esse resultado, que é uma coisa que a gente buscava muito, essa vitória fora de casa para a gente conseguir definir a semifinal em casa com o nosso torcedor, né, que a gente sabe que a gente joga muito bem. E enaltecer também a equipe, que a gente jogou junto, a gente chegou aqui junto, muito unido, né, e o gol ele é consequência disso. Estou feliz de ajudar mais uma vez. Se Deus quiser, nós vamos passar por... Vai, Corinthians! Tem 90 minutos e nós vamos passar por cima. Vamos, caralho! Tem que respeitar essa porra, tem que respeitar. Faltaram Tem muitos que pis respeitar. aí, né? Pi! 10 horas da manhã e aqui Alguns estamos pis. ao vivo. Na Isso é o internet futebol. pode. As crianças estão na aula, as crianças estão na aula. É uma As crianças emoção estão na de uma aula, tá virada. na escola. Que por mais que seja um Corinthians, que a gente fala, é um Corinthians que tem uma supremacia, mas é um Corinthians que passou um sufoco. É um Corinthians que poderia ter saído com um resultado negativo Sim. nesse primeiro jogo e ter que correr ali atrás da partida de volta. Um Corinthians que, como a Lu ressaltou muito bem, não faz uma campanha brilhante, desfalques. A própria Tamires, né, teve uma operação ali no tornozelo e tá de fora. Então, um Corinthians que ainda vai tentando se habituar a um novo estilo, porque tem um Piscinato que é bem diferente do que estavam acostumadas ali há muitos anos com o Arthur Elias. Então, é um Corinthians que vai se adaptando e se reinventando neste novo momento. Mas é o Corinthians, Ju, que tem uma vantagem, pode até perder por um gol de diferença, que segue adiante na competição. Como vocês bem frisaram, Yara, eu vejo que o Corinthians com o Piscinato é um novo Corinthians, né? Aquela supremacia existe, mas existe num aspecto de ter uma identidade, né? O Corinthians criou essa identidade através do Arthur Elias e isso foi deixado. Mas o trabalho do Piscinato ganhou, sim, algumas nuances negativas, ainda não é um trabalho tão sólido, mas essa vantagem, com certeza, perdura muito positivamente dentro de casa, dentro do Canindé. Então eu vejo que o Corinthians vai entrar assim um pouco mais tranquilo, mas não pode relaxar, né? A gente viu um embate que foi sim, como a Lu trouxe pra gente na leitura dela e eu concordo, um Palmeiras que conseguiu depois equilibrar assim as ações do jogo, porque tem uma característica do Piscinato que é marcar um pouquinho mais alto a saída de bola das adversárias, mas um Palmeiras da Camila Orlando que eu achei que na segunda etapa poderia um pouco mais. E não sei se foi o calor, né? Eu acho que isso também foi
motivos, né, que isso... Eu vi uma defesa muito mais instável, eu vi uma defesa totalmente desorganizada. A gente viu no gol da Duda, na hora que tampa o caixão, né? Então, a defesa totalmente defasada. Então, eu acho que isso também perdurou, obviamente, o calor. Mas agora, no jogo da volta, a gente vê que o Corinthians tem sim essa vantagem. Não vai jogar com isso debaixo do braço, né? Com essa vantagem, mas precisa sim ser um pouquinho mais sólido, porque a gente já viu que os corintianos passaram um pouco nervoso aí, porque viu que o time passou por essa instabilidade. Então, é um jogo em aberto, obviamente, o Corinthians leva essa vantagem, mas a gente já viu que tem algumas nuances que o trabalho do Piscinato deixou um pouquinho a desejar durante a competição. Até mesmo Eu acho que pelo tem. mata-mata ali, diga, eu só vou ressaltar o mata-mata aquilo, porque o Corinthians ele passa pelo Red Bull com 1-1 na ida e 1-0 na volta. Então, assim, é um Corinthians que tá longe de ser aquele Corinthians que a gente via abrindo placares vantajosos, a gente já sabia, ó, vai dar Corinthians com certeza. Diga, Lu. Não, é dentro disso mesmo que eu ia falar. Não é aquele Corinthians que passa o carro, que passa o trator, que é dominante, que você sabe, opa, que não tá dominante igual meu tripé aqui hoje, mas a gente segue aqui. É o Corinthians que passa pelas instabilidades do meu tripé, mas ele se recupera, entendeu? Foi uma temporada, tem sido, na verdade, uma temporada difícil, né? Com a chegada do Piscinato ainda tentando imprimir o seu ritmo de jogo, algumas atletas aí com lesões, a Tamires com lesão agora, perdeu a Gabi Zanotti por um tempo também, a Tarciane, que é um pilar da defesa, que fez uma grande Olimpíada, a gente sabe de toda a qualidade dela, foi embora. Então ele tem enfrentado algumas adversidades, é verdade. É a melhor chance, a melhor oportunidade para o Palmeiras passar do Corinthians. Porque, embora a Camila Orlando ainda erre, também é um trabalho recente, né, desde que o Ricardo Belli chegou, mas de alguma forma ela chegou e estruturou esse Palmeiras. O Ricardo Belli sai no ano passado, depois do time tomar de 8 do Corinthians, a gente tem que lembrar disso, né? Foi uma semifinal em que o Palmeiras tomou de 8-0 do Corinthians e acabou culminando aí na demissão dele, num ambiente que já estava conturbado, algumas jogadoras com problemas de relacionamento, enfim. Era um Palmeiras que estava um pouco bagunçado e agora parece que está mais organizado. Então dava, entender? Ainda mais depois de passar do Cruzeiro, passou sufoco, é verdade, mas o Cruzeiro vinha muito bem, né? Vinha numa campanha muito boa neste brasileiro, então o Palmeiras foi ganhando força. E aí vai enfrentar o Corinthians que está mais fragilizado. É a melhor oportunidade. E aí você vai vencendo o jogo até o fim, até os minutos finais e toma essa virada. Então eu acho que é um baque muito grande. E pro outro lado, se a gente olhar para esse Corinthians, tem oscilações, tem dificuldades, mas na hora do vamos ver entrega, né? Na hora do vamos ver as brabas, são brabas. Então tem esse lado também. É uma temporada difícil, então as coisas estão dando errado, não estão dando tão certo, mas na hora de resolver elas aparecem. Então é um time de muita personalidade que a gente tem que valorizar também esse espírito vencedor e essa mentalidade desse Corinthians também. É muito importante. Agora, nada justifica pra mim. Falamos do calor, de jogo em Jundiaí e tal. A torcida do Palmeiras lá é completamente diferente. Então, assim, também a gente não pode querer, quando coloca na balança, quando você tá vencendo por 1-0, é importante você ter a torcida ali te apoiando, no emocional até o final. Então, assim, pra mim, esse negócio, vamos jogar até o Corinthians, vamos bater no Canindé e tal. Pra mim, tem que jogar no estádio, com a força da torcida, sabe? Fazer um bem bolado ali com a diretoria, isso tudo ser conversado internamente, para dar essa responsabilidade para as meninas e esse mérito também de jogar uma semifinal dentro de um Allianz Parque, dentro de uma Arena Corinthians, sabe? Eu estive lá nessa goleada, nesses 8 gols aí que o Corinthians colocou em cima do Palmeiras. Faz diferença, uma torcida ali empurrando o tempo todo. Então, assim, não adianta a gente também querer, não vamos culpar e tal. Quem sabe, se você tá jogando em casa com 1-0 até 38 do segundo tempo, você tem sua torcida de fato te apoiando, é uma outra história no campeonato. Então, a gente tem que aprender com os erros, mas ao mesmo tempo eu falei muito isso no caso, do falecimento que a gente teve, até as homenagens à família do Esquerdo do Nacional. A gente não pode usar os nossos erros do passado para justificar que a gente continue errando no futuro. Então, assim, vamos dar importância para o futebol feminino? O futebol feminino é rentável, tem público. Bora jogar dentro de casa, pelo menos, gente, as decisões, pelo menos as semifinais. Sabe, nada justifica de que seja um jogo em Jundiaí e a volta no Canindé de um clássico. Vocês me desculpem, mas
Para mim é inaceitável isso se a gente está falando que o futebol feminino precisa de visibilidade, precisa de torcida e precisa de apoio. Né? Isso para mim me machuca muito. Não sei a opinião de vocês quanto a isso. Você está coberta de razão, Yara. Eu estou 100% com você. Eu acho um absurdo os times não jogarem em seus estádios, nas suas arenas, na hora do futebol feminino aparecer, na visibilidade que está ganhando. O futebol feminino está crescendo, tem público, tem demanda, a torcida quer ir, quer assistir, quer apoiar o time, mas aí a organização não permite, porque não tem espaço, porque não dá para ir até Jundiaí, porque a arena não está aberta, e outra, e os horários. Agora, na semifinal, deu uma melhorada, né? Mas e nas quartas de final, que tinha jogo 3 horas da tarde, dia de semana? Como é que você vai chamar seu público, sua torcida, nessa hora, 3 horas da tarde, dia de semana? As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão na aula, as pessoas têm suas atividades, né? Então, isso para mim, tudo bem. Eu entendo que tem a questão da televisão, a televisão quer colocar horário, né? Quer colocar na grade e tal. Eu compreendo isso, e que, claro, que é importante a presença da televisão ali, mas isso pode ser conversado, isso pode ser resolvido de uma outra forma, tanto que agora, nessa semana que é data FIFA, terão jogos à noite, 9 da noite, que é um horário, né, que as pessoas podem frequentar. Então, essa questão do estádio, do local e do horário é algo que precisa sim melhorar, e aí é responsabilidade de todo mundo, das federações, da CBF, dos clubes, para que isso em prol do público, né? Porque quem sai perdendo é o público, é o torcedor e o futebol feminino como um todo, que perde espaço, que perde visibilidade, sendo escondido ou num estádio distante ou então num horário em que as pessoas não conseguem chegar. Qual